Eu estou tremendamente agradecido a Deus pelo seu amor por essa casa. Quero ratificar aquilo que o pastor Renato agradeceu a ele. E tudo o que acontece aqui é fruto do seu amor por esse lugar. Que você continue orando por esta igreja, que você continue sendo sal e luz da terra, onde Deus estiver conduzindo você, e que através da sua vida muitas pessoas possam ver Jesus, a esperança da glória. Amém? Vamos orar? Querido Pai, no nome de Jesus nós queremos mais uma vez, Senhor, ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Portanto, meu Deus, nós somos dependentes de Ti, carecemos totalmente do Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida. E nós cremos, Senhor, que neste novo tempo, o tempo da nova aliança, o tempo da graça, o Teu Espírito é quem nos governa, o Teu Espírito é quem nos conduz em triunfo. E portanto Te pedimos, amado Jesus, que o Espírito Santo traga toda a mente cativa a Tua palavra nesta noite. Que mais uma vez, que eu seja apenas, Senhor, um canal para que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos teus filhos e filhas aqui. Que haja cura, que haja, Senhor, milagres, que haja salvação. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. A cruz não foi o fim, queridos, mas um recomeço, um novo tempo. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 ao versículo 16, o escritor aos Hebreus revela-nos: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Esse sumo sacerdote da nova aliança é Jesus, o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Preste atenção nisso que o escritor nos enfatiza. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque Tu me conheces. Oh, Tu sabes quem eu sou. Oh, um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, porém, todavia, entretanto, nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono dele. E o trono dele não é um trono de julgamento, não é um trono onde ele está lá como o superior para condenar você, mas o escritor nos revela: é um trono de graça, de favor, de amor, onde você e eu receberemos todos os dias a misericórdia de Deus, e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Você pode dizer amém? Eu creio que o escritor aos Hebreus estava tremendamente cheio do Espírito Santo, porque toda a Bíblia foi escrita pelo Espírito que conduziu os 44 escritores, e todos eles conectam num único propósito: a salvação de toda a humanidade em Jesus Cristo. Todos os evangelhos, todos os livros da antiga aliança, da nova aliança, que nós chamamos de Novo Testamento, apontam, nos revelam o futuro que esse que nos ama, chamado Jesus, já pré-estabeleceu para você, já fez tudo por você, quando Ele entregou a sua vida diante do Pai, naquele dia, na sexta-feira, o dia da crucificação. Ele disse: Pai, está tudo consumado. Ou seja, todas as nossas necessidades, tudo que eu precisava,
tudo que a humanidade precisa, Jesus consumou. Jesus fez todo o sacrifício. Pastor Ivone, nesta manhã, ela falou que ele, lá na antiga aliança, já prefigurava toda um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Pois é, ele na antiga aliança era um cordeiro, mas na nova aliança, Apocalipse diz que ele é o leão que ruge, o leão da tribo de Judá, aquele que está diante dos 24 anciãos, aquele que está diante de toda a humanidade, aguardando somente a ordem do Pai para consumar o plano perfeito com você. E qual é o plano perfeito dele para nós, Marcos? É estar junto com você, é estar realizando uma relação de amor junto comigo e contigo. Por isso que ele, através da graça, que é o seu favor imerecido, ele alcançou com a sua morte todas as pessoas do passado, do presente e do futuro. Todas elas estão já salvas. Mas Marcos, nem todas aceitaram Jesus. Pois é, essa é o grande dilema, e por isso que nós estamos ainda aqui como igreja, para pregar, para dizer no nosso dia a dia que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é a esperança para toda a humanidade, que o ato dele de amor por toda a humanidade é um ato de reconciliação, de reconexão, aonde ele deseja que nós, os seus filhos, possamos viver para sempre com ele. Esse é o Jesus que nós vemos na cruz, cheio de amor pela humanidade. E por isso que a cruz não foi o fim, mas ela abriu um leque de possibilidade para nós, que somos chamados na história de gentios. Veio para o que era seu, diz João, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Olha, você tem agora o direito de ser chamado filho de Deus. Você pode erguer as suas mãos e agradecer e dizer: eu sou filho de Deus. E se você é filho, você tem um pai que te ama, um pai que cuida de você. E eu quero nesta noite dizer para você: ele não está indiferente a nada na sua vida. As suas crises, os seus conflitos, os seus problemas, nada. A Bíblia diz que nada está oculto dele. Ele tem tudo em seu controle. E o que você e eu precisamos fazer é descansar, é confiar. Portanto, a cruz foi o preço a ser pago por nós. E ela nos trouxe uma viva esperança, a ressurreição, a vitória para nos alcançar com o seu amor. João capítulo 11, versículo 25 e 26, quando Jesus esteve diante de um acontecimento muito emocionante, um acontecimento que ele tinha uma relação de amor muito grande com aquela família, a família de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro havia partido, havia falecido. Mas Jesus, ao encontrar, o texto é muito grande, mas no versículo 25 e 26, Jesus, ao encontrar com uma das suas irmãs, ele disse: olha, fique tranquila, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E aí, aquela mulher que estava enlutada, com o seu coração quebrantado, ela disse: Senhor, eu creio que Ele há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Mas Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero lembrar a você, querido, você está
no lugar certo, diante da pessoa certa, que tem o controle de tudo na sua vida, aquele que move céus e terra em prol da sua vida. Confie apenas, creia apenas. É só você crer. Olha o que ele disse para essa mulher: quem crê em mim. Se você crê, você vai sair daqui nessa noite entendendo que tudo que você passa é um processo. Sabia disso? É um processo. Mas a gente às vezes não entende os processos. A gente não entende aquilo que Deus quer nos ensinar. A gente fica às vezes lamuriando, a gente fica às vezes atrasando o processo. E eu já falei aqui, já fiz uma pergunta aos alunos da Avance, a você que vem a essa casa, que a vontade de Deus é sempre que esse processo seja acelerado. Porque Deus tem urgência de que você glorifique a cada dia o nome dEle. Mas o grande problema é que às vezes a gente não está apto a passar pelos processos. Lembra de Israel? A gente sabe muito bem que o tempo que Israel teria para chegar do deserto à terra prometida, demoraria, os alunos da Avance, quantos dias? 14 dias. Quantos anos demorou? 40 anos. Aí eu te pergunto, a culpa é de Deus? Não, claro que não. A culpa não era de Deus e nunca foi de Deus, mas as pessoas não estavam prontas. Saíram de um estágio de escravidão. Pastora Ivone pregou aqui pela manhã, um estado de miserabilidade, com um alvo de uma terra maravilhosa. E aí chega, a turma não entende o processo. E querido, para você e eu entendermos o processo, a gente precisa estar em Cristo. Aquele que está em Cristo entende os processos de Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, você vai ficar semelhantemente ao povo de Israel, dando volta no deserto. E o tempo vai passando. E o tempo vai chegando, e você começa a dizer: caramba, estou chegando na meia idade, caramba, estou chegando já na terceira idade. Por que as coisas não acontecem comigo? Não acontece porque você não vive o processo, e você não aprende na escola de Deus. E aí, como nós fazemos? Semelhante ao povo de Israel. A culpa é de Moisés, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu pai, a culpa, a gente sempre, desde a queda, a gente retira a culpa de nós e repassamos a culpa para o outro. Mas eu quero lembrar a você, a culpa já foi cravada na cruz. Se liberte da acusação, se liberte das procrastinações que o inferno tem feito sobre você. Deus tem muita vida, Deus tem sonhos com você. Agora você precisa estar ativo, estar disponível. Eu sou apaixonado por Caleb. 85 anos de vida. Esse cara chega diante de Josué e diz assim: Josué, você lembra? Você e eu fomos os caras que chegamos diante de Moisés e dizemos assim: olha, a terra é boa, é tudo de bom. E Josué, entramos na terra. Realmente a terra é boa, a terra é demais, a terra é maravilhosa. E Josué, eu tenho promessas. Ei, eu quero dizer para você, você tem promessas. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso: eu tenho promessas. E as promessas de Deus são contigo. Deus trabalha na coletividade, mas Ele tem uma missão na nossa individualidade. Você está entendendo isso? Foi por isso que Cristo foi para aquela cruz e dizer para você: há um novo recomeço, há vitória para você. E Caleb entendeu isso. Olha que ele já estava na antiga aliança, e ele chega diante de Josué: Josué, estou forte. Você imagina? 85 anos, estou forte, sou um guerreiro,
Você me libera com a minha tribo. E a Bíblia diz que Caleb saiu para cumprir todos os sonhos que Deus tinha na sua vida. Ei, pare de dizer eu sou velho, pare de dizer eu estou cansado, pare de dizer, essa sociedade não tem jeito, pare de dizer, esse Brasil não tem jeito. Ei! Eu venho aqui nessa noite para dizer para você que Cristo tem uma nova história, Cristo tem um recomeço para você. Saia desse espírito de procrastinação, saia desse espírito de autocomiseração. Levanta, isso, levanta. Nessa noite eu venho aqui com uma mensagem para te chacoalhar, para dizer para você, quando Deus chamou todos os profetas, Ele disse para eles: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E às vezes a gente fica diante do mar dizendo: Deus tenha misericórdia para mim, de mim, Deus, olha o mar, Deus. E Deus fica olhando para a gente falando: e aí? Eu já venci na cruz do Calvário por você. Eu já te dei o espírito de força, de graça, de ousadia, de moderação. O meu espírito está dentro de você. Por que que você não age na força do Espírito Santo? E a gente às vezes fica, o tempo vai passando. Cada minuto que passa, dizia um slogan na Rádio Relógio, é um milagre que não vai mais se repetir na sua vida. Então o tempo é muito importante para mim e para você. Não frustre os sonhos de Deus. Nesta noite eu venho aqui para dizer: recomece. Não entulhe os seus poços. Não entulhe o seu chamado. Marcos, mas vai ter desafio. Marcos, mas vai ter problema. Marcos, vai sim. Para você ser uma madeira polida, você precisa ser esmerilhado. E quem vai esmerilhar você são os desafios. Mas nesta noite eu quero dizer para você que não vem sobre você tentação que não seja humana, que não verá sobre você nada além do que você pode suportar, porque o teu Deus te conhece. A gente leu aqui que Ele passou as mesmas coisas que você e eu passamos. Então Ele sabe da sua estrutura, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe qual é o meu e o seu limite. Agora a gente precisa entender que no reino de Deus, os sonhos de Deus, eles estão aí, prontos para se realizar por cada um de nós. É só você crer. Diga crer. Uma palavra tão pequena, mas tão difícil para vivenciarmos. Glória a Deus, gente. Jesus é essa esperança máxima da ressurreição. Ele é o Cordeiro perfeito que se entregou por amor a você. Foi imolado na sua morte para te reconciliar com o Pai. Olha, nenhuma condenação há mais sobre você. Nenhuma condenação. A gente cantou umas músicas antigas aí, né? Que tem uma assim que diz assim: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujo a vida coberta está. O que diz mais? É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas querido Senhor, quem
vai tentar você? O tentador. Sabe por quê? Porque ele sabe nas suas orações que você procrastina, que você lamuria, que você murmura, que você faz uma autoavaliação de si mesmo e se coloca às vezes no estágio que Deus olha para você e fala assim: não é assim que eu te vejo, meu filho, não é assim que eu te vejo, minha filha, eu te vejo como príncipe André, eu te vejo como princesa Elisa, eu te vejo como rainha e rei, levanta! Mas a gente fica se vendo como Gideão, procrastinado, ouvindo mensagens desse que nos acusa todos os dias, e a gente fica dando crédito a ele. Nesta noite eu venho aqui para dizer para você: ele já está vencido, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a vitória da morte? Jesus já venceu. Se você está em Cristo, você está em Cristo, então você é nova criatura. Você não é uma velha criatura, você é uma nova criatura. Tempo, idade, é só uma questão humana, porque Deus te olha com o olhar do céu. Que você saia daqui hoje como um Caleb, dizendo: nada vai me parar, nada vai me impedir, sou mais do que vencedor. Juntos com Jesus, junto com o Espírito Santo, eu vou recomeçar. A gente cantou isso na década de 80, 90, né? Nada vai me parar, nada vai me impedir. Somos mais que vencedores, juntos para sempre. Nada vai nos separar, nada vai nos impedir. Somos mais que vencedores, juntos para sempre. Por isso que o diabo quer que você fique isolada. Porque junto com a sua esposa, junto com a igreja, junto na comunhão dos santos, o Senhor, diz o Salmo 131, ordena a sua bênção. Portanto, se você está chorando, louve. Se você está tremendo de medo, cante louvores a Deus. Se você tem uma necessidade, aqui é o lugar de você chorar. Aqui é o lugar de você clamar. Porque quando você clama a Ele, Ele está de braços abertos dizendo para você: tu és meu filho amado, eu te gerei. Se você está precisando de mim, eu estou aqui. Mas a gente vive num mundo que nos isola. A gente vive num mundo onde a solidão está nos afastando. A gente vive num mundo onde há muitas vozes. E no Papo de Homem, né, Andrezinho? A gente falou em um Papo de Homem. Eu quero convidar os homens desse lugar, querido. Acorda, homem! Há um grupo que quer te ajudar. Há uma missão aqui para levantar esses homens. Com a palavra rema de Deus, para dizer para você: tu és valente, tu és Caleb, tu és Josué. Nada vai te parar. Você tem força do Espírito Santo, você tem o poder do Altíssimo. Agora você precisa sair da solidão, porque na solidão o diabo vai te isolar e vai minar a sua mente. Isso é fato. Mas aqui tem um grupo de homens que vai abraçar você e vai dizer para você: olha, eu também já passei por isso. Eu também já tive crises da meia idade. Eu também já tive problemas. Eu também já fiquei preocupado com os meus filhos, com o futuro. Mas hoje nada mais me perturba, porque o meu futuro está nas mãos de Deus. E se meu futuro está nas mãos de Deus, a Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Então, se o meu futuro, se o teu futuro está na mão de Deus, pare de ficar preocupado. Só se reconecte
para a posição que Deus tem em você, e você vai ver a glória dEle, a unção dEle, o poder dEle sobre a sua vida. Caleb entendeu isso, que você saia desse lugar entendendo, nada pode te parar. Glória a Deus, Ele ressuscitou. A cruz foi um dos momentos mais sombrios da história, gente. Eu imagino os apóstolos, chamados discípulos naquele momento, vendo o Salvador naquela sexta-feira, ao lado de dois homens, sendo sentenciado à pior morte que existia por Roma. Aos olhos dos discípulos e do adversário de Jesus, Satanás, parecia que a jornada do Filho terminara ali, numa morte humilhante. No entanto, a Escritura nos revela que aquele evento não foi o fim, mas a consumação de um plano melhor, de um plano perfeito. Enquanto o inferno celebrava a sua vitória, Deus estava falando: eu resgatei todos os meus filhos a mim. A redenção do mundo estava sendo realizada por um ato de amor do Cordeiro imaculado, sem pecado, sem defeito, Jesus Cristo. E para destruir e anular todo o poder da morte, ao terceiro dia, um domingo semelhante a esse, Ele ressuscitou. Venceu o pecado, diga graças a Deus. Venceu a morte, diga aleluia. E garantiu a você a salvação eterna. O que você e eu precisamos fazer é só permanecer até o fim, porque você já tem líquida e certa a vitória. Glória a Deus. A ressurreição é um milagre que você e eu precisamos ter essa certeza, e ela precisa estar arraigada no nosso espírito. Lucas 25, de 1 a 7 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram uma surpresa: a pedra removida. Ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu a elas 2 anjos com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que, mulheres, estão procurando o morto diante dos que vivem? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado, mas ressuscite ao terceiro dia. Glória a Deus, Ele está vivo. Eu hoje falei com Ele, aliás estou falando com Ele esse dia todo. Todo dia eu falo com Ele. Eu não dou um passo sem falar com Ele. Eu não faço nada na minha vida sem ser dirigido por Ele. Todo esse ato, todo esse processo, foi para que você agora, como um cristão em Cristo Jesus, um discípulo do Senhor, possa, através dessa obra de amor, ter livre acesso ao Pai. Você entende isso? Não há mais nenhuma obstrução entre você e o Pai. Na antiga aliança tinha o véu aqui que cobria. Diante do Santo dos Santos havia a arca da presença. E havia um véu. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o Pai rasgou o véu de cima a baixo.
você agora tem acesso livre ao Pai. Você não precisa mais de intermediários. Você tem agora liberdade. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Olha só, gente, no Santo dos Santos. Quantas vezes por ano? Você agora pode entrar no Santo dos Santos. Oi, eu estou ouvindo umas respostas boas aí. Fala para fora, fala para fora. Quantas vezes? Aqui, ala direita, né? Essa é a ala A ou a B? Essa é a B? Ala B. Quantas vezes? Toda hora, todo instante. Então, na ala A agora vai ficar mais fácil, né? Quantas vezes? Todo dia, toda hora, em todo instante. Agora eu quero lembrar você sabe disso. Na antiga aliança, quantas vezes o cara entrava nesse lugar? Uma vez no ano. Mas quando Jesus rasgou o véu, você pode dizer obrigado, Jesus. Acabou esse negócio, tem que ser só a tribo de Levi, tem que ser só o sumo sacerdote. Agora não, agora é os filhos. Tem filho aqui? Então você aciona a sua voz e diz: eu falo com o meu pai, eu digo com o meu pai, eu converso com o meu pai sabe das minhas dores, o meu pai sabe das minhas necessidades, e você vai ao trono da graça, e o teu pai está lá, para te ouvir, para te atender. É isso que diz aqui o escritor aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar agora no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que Ele nos convida, igreja. Aproximemos com sincero coração, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é fiel. Então você não tem motivos para duvidar. Eu não tenho motivos para procrastinar, porque aquele que fez a promessa é fiel. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por você para remir, para retirar todo o pecado que havia sobre a tua vida. Não há mais pecado algum sobre você. Você está livre. Olha o que ele diz em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Nós somos esses muitos, gente, para a remissão dos nossos pecados. Agora, com a morte de Jesus, houve tantas coisas boas que aconteceram. A reconciliação, as promessas de uma vida eterna com o Senhor. E para que isso permaneça, você e eu não devemos, como foi na antiga aliança, duvidar. A nossa fé precisa estar em alta. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso: Senhor, me ajude todos os dias a manter a minha fé em alta. Porque você mantendo a sua fé em alta, o diabo não vai ter nenhuma possibilidade contra a sua vida.
Paulo declara: se Cristo não ressuscitou, mas nós sabemos que Ele ressuscitou, a nossa fé é vã, mas nós temos a certeza. 1 Coríntios 15:17 diz, Apocalipse 1:18, mas como sabemos pela Escritura, Ele ressuscitou. Você pode dizer isso comigo? Ele ressuscitou e vive eternamente, reinando sobre todos e sobre tudo, aguardando o grande dia. Você pode erguer as suas mãos e dizer aleluia. Você pode dizer obrigado, Jesus, porque toda essa obra de redenção é uma resposta de Jesus para nós hoje, a sua igreja. A igreja que está firmada nas promessas de Jesus, a igreja que proclama a ressurreição em Cristo, a igreja que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outra salvação, que não há outro caminho, Ele é o caminho, Ele é aquele que dá força e graça, Ele reina. E nossa missão como cristãos, queridos, é propagar esse reino. É todos os dias que precisarmos de renovo, de graça, de recomeço, irmos ao encontro do Senhor, irmos aos pés daquele que tem todo o poder. E eu finalizo essa mensagem perguntando a você: talvez você entrou aqui para baixo, talvez você entrou aqui pensando, poxa, nada acontece comigo, parece que as coisas não estão andando, parece que meus negócios não estão acontecendo, parece, é verdade, parece. Mas eu quero levar você a uma outra dimensão, a dimensão de filho, a dimensão daquele que vive não pelo que parece. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que irás. E se você vive porque crê nesse Jesus, não está aí no nosso script, né, Jean? Mas tem 2 versículos que eu quero que você me ajude. Um está lá, acho que em Jeremias, que diz que Ele te deu uma nova missão, um novo coração. Um versículo que diz, se não me falha a memória, também está lá em Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você, Abner, Eric, sei, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas se você e eu continuarmos aqui, vivendo no estágio de autocomiseração, vivermos o evangelho que não funciona, porque o evangelho pode não funcionar se você quiser na sua vida, você vai viver de achismos, você vai viver, estou com 50 anos, o que eu posso fazer? Ei! Você pode fazer muita coisa. Você tem 2 pernas? Amém? Você tem 2 braços? Amém? Você tem saúde? Amém? Então você já tem 80% daquilo que você precisa fazer. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e diga para o diabo que você não vai procrastinar. Não entule os seus poços. Alguém tentou empulhar os poços que Abraão abriu. Um dia eu prego essa mensagem aqui. Eu vou deixar para o meu amigo pastor Márcio, que gosta da antiga aliança. Lembra dela? Entulhou os poços. Mas Deus levantou Isaac. Sabe quem é Isaac? Na nova aliança? Tipo de Jesus. Levantou Isaac para os 7 poços.
que a sociedade tentou fechar, que os achismos tentaram fechar, que as tristezas tentaram fechar. E ele foi em um por um, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, reabrindo e recomeçando. Eu finalizo essa mensagem dizendo para você: ei, para de se acusar. Para. Esse já é o papel do diabo. Entenda quem você é. Você é filho. A Bíblia diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Quem é que me fortalece? O Espírito Santo. E para que você entenda que esse Espírito, ele estará com você, a Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a partir, ele disse: não vos deixarei só, eu enviarei o meu Espírito, e ele estará para sempre na sua vida. Antes do ministério cantar uma canção, eu queria convidar você que talvez tenha entulhado alguns poços aí na sua trajetória. Eu quero orar por você. Talvez você tenha dito assim: olha, meu Deus, eu estudei, caramba, e parece que a coisa não vai, não anda. Vem. Essa é uma noite de quebra de paradigmas. Essa é uma noite de libertação. Deus é aquele que vai escrever uma nova história. Ele tem um recomeço para você. Talvez você está aqui dizendo: ah, pastor, eu ouvi muito meu pai dizendo: você não vai dar para nada, você não vai casar, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, você, e você carrega essa estigma ainda na sua vida. E todas as vezes que Deus diz: você pode, você escuta vozes dizendo para você, as vozes do seu pai, que tem uma legalidade sobre você, eu sei disso. As vozes das pessoas que você conviveu, dizendo para você: não, você não vai chegar nada, você começa e nunca termina. Lembra daquele curso que você começou? Você não terminou. Lembra? Olha, eu tinha um sonho para você, você ia decolar, mas aí você parou no meio do caminho, porque no primeiro desafio você procrastinou. E essa é uma noite de libertação. Esta é uma noite de Páscoa, de ressurreição. Você está entendendo o mover profético que Deus tem para você? Se você quer, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida libertação, uma nova história. Jesus escreveu para você. Marcos, vai ter dificuldade? Vai ter lutas? Vai. Porque você se levantou agora. E Ele sabe que na força do Espírito Santo você tem autoridade para recomeçar. Mas olha só, querida, isso não vem de mão beijada, não. O diabo vai tentar te parar. É isso que ele faz toda hora. Thales canta uma música, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Pois é, vem. Mas o que você tem que fazer? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. O que você escolhe? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo
a vida de Deus. A tua vida vai dizer para você: fecha a faculdade. A tua vida vai dizer para você: para o curso do Senac. A tua vida vai dizer para você: não vem no encontro de homem não, é mais um papo de homem. A tua vida vai dizer para você: não faça o curso de aliança para restaurar o seu casamento. A tua vida vai dizer para você: não vá nos encontros não, fique em casa, é melhor ser crente em casa. É isso que o diabo quer. Mas você nessa noite precisa decidir, como Caleb. Eu me amarro quando Deus diz, primeiro capítulo com Josué, ele diz: seja forte, cabra, seja corajoso, homem, seja valente. Deus não te chamou para ser minion, Deus te chamou para ser valente, homem. A gente está vivendo um tempo onde o diabo está distorcendo tudo, mas você tem que dizer: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri da minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Você quer recomeçar? Vai ter luta, tá? Mas você já é mais do que vencedor. Sabe aquela viagem? Sabe aquela viagem missionária? Sabe aquele curso de missões que você queria fazer e entulhar os seus poços? Deus está te chamando para dizer para você: avante, avante, os campos estão brancos. E se você quer, fale com Ele aí. Eu não sei aonde é que você parou, eu não sei o que parou você, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui para libertar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Você morreu a nossa morte para que tivéssemos vida, e a tivéssemos com vida, com abundância. Mas o pecado, a mentira, o inferno tenta frustrar aquilo que o Senhor já fez. E às vezes, Senhor, nós damos ouvido a vozes, nós saímos do alinhamento, nós saímos do plano, da vontade, e começamos a dar voltas como o povo de Israel, perdendo time, perdendo as oportunidades, perdendo aquilo que o Senhor tem para nós na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Mas nesta noite, Espírito Santo, você conhece cada coração aqui, cada irmão, cada irmã. Tu és o Deus do recomeço, Tu és o Deus das coisas novas. Eis que estou fazendo coisas novas, diz Isaías. E eu creio que nesta noite o Senhor está fazendo coisas novas nesta igreja, neste coração, tirando todo o temor, toda dúvida, toda preocupação, dando o espírito que estava Paulo ensinando a Timóteo, espírito de ousadia, espírito de autoridade, espírito de vida, que esse espírito possa estar movendo de dentro para fora os corações, as vidas, que esses homens e essas mulheres possam descansar na obra da cruz e recomeçar, olhando para Jesus, sonhando os sonhos de Jesus, sonhando os alvos de Jesus. Se havia algum pensamento, se havia algo que estava entulhando, Senhor, nós queremos libertar essas mentes agora, no nome de Jesus. Todo achismo, todo medo, toda dúvida, toda incerteza, toda palavra negativa que possa ter, Senhor, prendido Senhor, meu irmão e minha irmã, nesta noite nós libertamos essa mente na autoridade do nome de Jesus.
e declaramos: você tudo pode naquele que te fortalece. Quem é que nos fortalece? Jesus, Jesus, Jesus. Diga para Ele, como disse Gideão: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece tudo de mim, mas eu escolho o Senhor, eu escolho ir com os 300 com o Senhor, e sei que o Senhor não vai me desamparar, sei que o Senhor não vai me deixar. É tempo de recomeço, é tempo de ressurreição. Levanta-te de entre os mortos. Se alguém estava tentando te entulhar, fazer com que você esteja morto-vivo, nesta noite eu te ordeno: espírito de morte, espírito que estava tentando paralisar o meu irmão, a minha irmã, sai agora em retirada, bate em retirada, em nome de Jesus. Ele é filho, ele é herdeiro, ela é herdeira, ele é amado, ela é amada. Tu tens sonhos com estas pessoas, Pai. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, traga revelação a essas mentes, traga o novo de Deus, algo novo, Senhor. Tu estás liberando agora algo novo, Senhor. Tu estás liberando sobre essas mentes novas estratégias, novos planos, novas negociações, novos projetos, novas empresas para você que é empresário, novas técnicas para você que é um especialista. Receba, receba o novo de Deus. Não deixe ninguém, Senhor, roubar essa semente. Que essa semente possa agora se tornar uma floresta na vida desse homem, dessa mulher. E que toda arma forjada contra ela, contra ele, que estava prendendo um recomeço, saiba, igreja, a cruz te libertou, Jesus já te libertou. É tempo de recomeçar. Que Deus te abençoe. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos sair daqui celebrando esse amor, cantando dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Amém.